boa noite, pessoas lindas! Gente, boa noite ao nosso último dia da nossa última emoção, da abordagem da nossa última emoção. Mas que a gente não pare por aqui, que a gente continue prosseguindo para evoluir, para aprender mais, para compreender mais, porque sim, conhecimento é vida. Tô muito feliz porque essa semana a gente passou esse tempinho aqui juntos e eu pude não só trazer informação, mas também aprender muito, porque quando a gente ensina, sim, a gente aprende. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma emoção que está muito ligada intimamente a essa questão de ajudar, de falar, de transbordar. E a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre emoção. E sabe o que é? Sobre a emoção. Ele é muito ligado ao amor, tá, gente? Mas é diferente do amor, porque o amor, ele não pode ser contado com uma emoção. Não pode se dizer que o amor é uma emoção. O amor, ele é muito além, né? Ele não é uma emoção, ele tá muito além, ele tá em outro patamar. Mas uma emoção que tá ali, ó, casadinha com amor, inclusive é impossível nós sentirmos amor sem a gente ter esta emoção, é o afeto, gente. E o afeto é aquele quentinho no nosso coração, é aquela coisa gostosa que a gente sente quando a gente vê alguém que a gente gosta, quando a gente vê alguém que a gente quer bem, quando a gente tá num lugar que a gente gosta, num lugar que a gente, né, quer bem, um amigo, um filho, uma mãe, um irmão, enfim, pessoas, animaizinhos, porque sim, eles também, a gente pode ter afeto por ele. E o que eu quero dizer pra vocês é que, assim, ó, o amor, sim, ele é muito elevado, ele está acima de qualquer emoção, né? Tanto é que quando fala que Deus, ele é amor, olha pra você ver a expressão, né? Que fala que Deus, ele tem amor. Deus, ele é amor, né? Então, gente, amor tá muito além. Mas a gente pode dizer que a gente sente amor quando a gente tem afeto, né? Uma das faces do amor, depois a gente vai ver, é justamente o afeto, né? E é impossível sentir amor sem sentir esse quentinho no coração, esse afeto, tá? Então, espero que vocês gostem muito. Eu preparei com muito carinho, com muito afeto, de verdade, essa aula de hoje, para que vocês saiam daqui dessa semana sabendo como gerenciar, como entender as emoções, como gerenciar as emoções, como entender as melhores versões dessas emoções, como transmutar ou ressignificar essas emoções. Como manter essas emoções, no caso das emoções positivas. E eu espero que realmente tenha sido de grande valia para vocês, tá bom? Então, espero que vocês possam compartilhar, possam mandar para aquelas pessoas que vocês acreditam que vai fazer diferença na vida delas. Já manda um aviãozinho aí para aquelas pessoas que vocês gostariam que aprendessem um pouquinho mais sobre esse assunto, beleza? Sem mais delongas, vocês já sabem que eu tô olhando aqui pro ladinho porque eu tenho a minha colinha aqui. Sem mais delongas, vamos começar então diretamente no ponto, tá? Então vamos lá. Essa semana ela foi bem produtiva. No primeiro dia, a gente falou bastante sobre a diferença de emoção e de sentimento. Então vamos recapitular aqui que emoção é a parte química que acontece dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo, né? Que são as descargas elétricas. É a parte que a gente realmente sente acontecendo dentro do nosso corpo. O sentimento é a gente tomar consciência de exatamente o que está acontecendo aqui dentro do nosso corpo. É quando a gente consegue dar nome para aquilo do que tá acontecendo aqui. Então, se eu tô alegre, obviamente, o meu cérebro, ele descarregou um monte de hormônios no meu organismo, né? E aí eu sinto, quando eu sinto que eu tô alegre, eu trouxe a consciência, né? E aí já não é mais chamado de emoção, é chamado de sentimento. Por isso a gente sente uma emoção. Falei também no primeiro dia
sobre a raiva. E, gente, vou contar pra vocês uma coisa que me aconteceu hoje. Ontem eu até falei com vocês sobre isso. E hoje me aconteceu de novo. Eu estava fazendo uma atividade e começou a me gerar uma raivinha, sabe? Uma embirradinha assim. E aí eu, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E aí eu percebi, né, que eu estava com raiva, fui buscar a origem e descobri que era porque eu estava deixando de lado algumas coisas que eram muito importantes em prol de algumas coisas que não eram. E aí quando eu conversando, né, com o meu eu interior, conversando ali com a minha criança, eu disse pra eles, né, mas por que que eu tô fazendo isso, né? E aí ele disse, falta de confiança. E aí eu percebi que era falta de confiança. E aí eu percebi, ok, mas é só fazer, é só confiar? Então tá bom, vamos confiar. E aí eu percebi também que um dos motivos pelos quais eu não estava dando prioridade ou fazendo não era só o tempo, porque ontem eu percebi essa questão do tempo, que eu estava fazendo, eu tinha feito mais coisas com um determinado tempo ontem do que eu costumava fazer. Mas não era só a questão do tempo. Hoje eu percebi que tinha uma coisa além do tempo, que era eu precisava fazer mais coisas no menor prazo, no menor tempo, mas eu precisava, para fazer isso, eu precisava me organizar. E não organização mental, não de saber o que fazer, porque eu sei o que fazer, mas é de colocar no papel, sabe? É de você traçar realmente uma rota para que você possa fazer e não se sentir perdido durante o dia. E aí isso me ajudou tanto hoje, que assim, sabe, ter essa percepção de, olha, vamos escrever, porque eu tava com uma crença limitante de que se eu escrevesse e eu não conseguisse fazer, eu ficaria deprimida. E aí eu não fazia. Só que eu percebi que não adiantava ter essa crença, porque o fato de não fazer também isso por escrito tava me deixando numa situação de procrastinação. Então eu decidi colocar por escrito para começar a fazer. E a gente começa a perceber que às vezes essas coisas é no dia a dia que a gente vai percebendo essas evoluções. Então olha só, né? No primeiro dia a gente falou de raiva. Então a minha raiva hoje, ela me fez ver isso, né? Ela me fez ver que para eu ter esse impulso tinha um bloqueio. E esse bloqueio era justamente o fato da não organização. E essa não organização estava fazendo com que eu fizesse poucas coisas no tempo que eu tinha e às vezes deixando coisas sem fazer, porque eu não conseguia ver ali, né? Então eu ficava perdida, eu não sabia o que tinha para fazer, então, enfim. É basicamente isso. No primeiro dia nós falamos sobre isso, então nós falamos que a raiva também ela é como se a gente tivesse ali um muro, né, na nossa frente, impedindo com que a gente acesse aquilo que a gente quer. E essa raiva a gente pode sentir de pessoas, e quando a gente sente isso de pessoas ou de situações, normalmente é porque a gente precisa olhar para dentro, porque isso significa que a gente tem algo dentro da gente que ainda precisa ser tratado, ser reformulado, ser revisto, ser ressignificado. Então é como se a gente estivesse olhando no espelho, e aquela pessoa, ela chega ali como uma barreira na nossa vida para nos dizer que, olha para dentro, porque a barreira é você. Então, na segunda-feira nós vimos isso. Na terça-feira a gente falou sobre o medo. E aí a gente viu. E aí, só finalizando da raiva. A raiva, então, é quando o nosso eu interior, ele tá dizendo pra gente assim, olha, você sabe o que fazer. Você já determinou o que fazer, você não tem mais dúvidas do que fazer, mas você não tá tendo ação. Então, ele traz pra gente essa raiva, né, pra gente tomar impulso pra poder fazer. E lembra que a raiva, ela traz aquele sentimento de... Ela nos acelera pra que a gente ache uma saída. Então, o nosso eu, ele traz essa raiva pra gente, pra que a gente sinta, perceba, encontre a saída e haja, tá? No caso do medo, a gente viu que o medo é uma emoção que ele é quando a gente percebe que a gente está em perigo.
E muitas vezes a gente sente medo. E existem, de fato, medos reais, existem medos que não são reais, mas são percepções que a nossa mente tem. E aí, infelizmente, real ou não, a gente acaba paralisando, né? A gente acaba muitas vezes não fazendo. Às vezes, o pessoal fala assim, ah, mas o medo tem a fase do lutar ou fugir. Mas, gente, mesmo quando a gente foge, é uma paralisação, porque se a gente está fugindo de algo que a gente precisa fazer, significa que a gente também está meio que paralisando aquilo que a gente tem que fazer. Então, de qualquer forma, é meio que uma paralisação. E aí, quando a gente identifica o medo, o que o nosso eu ele quer dizer? Ele quer dizer que eu já sei, eu já tenho consciência de que é isso que eu preciso fazer, de que é essa decisão e que ela está acertada. Mas quando me surge alguma dúvida e eu olho para o lado, o meu eu interior, ele permite com que eu sinta medo para me mostrar que, olha, não olhe para o lado, porque a decisão que você tomou está acertada, beleza? A gente tem que ficar muito atento a essa questão do medo, porque tá aí uma das emoções que mais faz com que a gente não saia do lugar, tá? O medo é danadinho mesmo. A terceira emoção, que foi a da quarta-feira, foi a tristeza. E essa, a gente percebeu que, assim, é muito difícil, porque quando a gente tá chafurnado lá no fundo do poço, tá triste, a gente não consegue enxergar uma saída. E quando a gente tá nessa situação, às vezes, e na grande maioria das vezes, a gente vai precisar de ajuda. De uma ajuda, às vezes, até de profissional, tá? O medo, a tristeza, dificilmente a gente consegue sair dela totalmente sozinha. Aí as pessoas vão falar assim, ah, Thalita, mas eu consegui saindo do medo. Mas como que você conseguiu? Muito provavelmente você ouviu algo, você ouviu alguém falando alguma coisa que fez com que você criasse consciência e conseguisse sair, entendeu? Então, dificilmente a gente consegue sair sozinho. Por isso que eu falo, sempre estejam atentos a tudo que vocês precisarem. A áudios, a livros, a vídeos, a todas as coisas que vocês puderem ouvir o máximo possível quando vocês estiverem nessa situação. Ouçam, escutem, olhem, avaliem, leiam, porque uma hora vai dar um start, alguma coisa vai ser falada, e às vezes a pessoa tá falando de uma coisa que você já ouviu 10 milhões de vezes. Porém, que na hora que a pessoa fala, te dá aquele start e você entende. Então, não deixe de procurar respostas. Jamais desistam de vocês. E aí o medo, a tristeza, ele serve como mola propulsora. Então, o que o nosso eu ele quer dizer com relação à tristeza? Ele tá dizendo pra gente assim, ó. O caminho melhor é esse aqui é o caminho de menor resistência, esse é o melhor caminho, é o que você vai chegar mais rápido, é o que você vai ter melhores coisas. E esse outro caminho aqui é o caminho de maior resistência, é o caminho que você vai sofrer mais. Os dois vão te levar ao mesmo lugar. Porém, que um você vai ter melhores resultados, vai ser menor resistência, e o outro maior resistência. Só que a gente, na ignorância do nosso ego, no nosso ego limitado, a gente quer ir por esse caminho, porque a gente acha que isso, acha que aquilo. Então, a forma como o nosso eu, ele tem para nos dizer que a gente está indo para um caminho que é mais dolorido, que é de maior resistência, é nos deixando sentir o medo. Então, quando a gente sente o medo a gente só sente quando a gente acredita que está perdendo algo. Então, quando a gente sente esse medo, a gente, opa, peraí, então eu tô perdendo, significa então que eu tô no caminho, num caminho de maior resistência. Eu tenho um outro caminho que é melhor, eu tenho outro caminho que eu ganho mais. Então, peraí, que eu vou olhar para as infinitas possibilidades que eu tenho e procurar esse caminho. E aí, como eu sei que eu acho esse caminho? Quando a gente sente a outra emoção que a gente falou ontem, que é felicidade, alegria, né? Alegria, felicidade não, alegria. Quando a gente, de fato, encontrou o caminho certo, a gente sente alegria. Hoje eu tava conversando com meu marido, e aí ele falou comigo assim, ah, mas isso pode significar que você não sabe se realmente é aquilo que você quer. Eu falei, não, a gente sabe, porque a gente sente alegria quando a gente sabe. Quando a gente
por exemplo, eu quero fazer isso. Ai, mas eu tenho dúvida, não sei o quê. Mas quando você tem lá no fundo, você sente alegria, você sabe que aquele é o caminho certo. Talvez só tenha alguns ajustes a ser feito. E aí eu disse pra ele, não, a gente sabe, porque a gente tem alegria. Agora, a gente só tem que entender o porquê não tá dando certo, no sentido de o que tá acontecendo. Tem alguma crença, tem alguma limitação, mas o caminho certo você já achou. Agora, você só tem que fazer a limpeza, as adequações, para que esse caminho comece a andar. E hoje a gente vai falar sobre o afeto. E o afeto, gente, ele é aquele quentinho no coração. Eu posso dizer que é amor. Ele faz parte do amor, né? O amor é muito maior, mas o afeto faz sim parte do amor. E o afeto, gente, o que causa? O que causa o afeto? Olha só para você ver que coisa mais fofinha. O afeto, ele é causado pelo vínculo, pela confiança, pela segurança que a gente tem com outra pessoa, pela sensação de fazer junto. Gente, o afeto, ele é a conexão no nível mais profundo entre duas pessoas. Olha só para você ver, é uma conexão extremamente profunda. É a arte de compartilhar. Ele é relacionamento, sim, o afeto é relacionamento. E aí as pessoas podem pensar assim, mas é só entre casal, né, mulher e homem. Não, gente, é qualquer relacionamento. É pai e filho, é irmão e irmão, é marido e mulher, é amigo, é animalzinho, é lugares, são coisas, né? Então tudo que gera esse tipo de confiança, segurança, sensação de estar junto, tudo isso gera afeto, tá? É relacionamento, né? Então, quando a gente se relaciona, inclusive, não tem como ter afeto se você não tem proximidade com o outro. Se você não tem proximidade, não tem como ter afeto. Ah, mas eu nunca vi a pessoa, então não existe afeto. Ah, mas em algum grau tem que ter uma junção. Precisa ser físico? Eu preciso estar do lado da pessoa? Não é necessário você estar do lado da pessoa para ter afeto. Até porque, olha só para você ver, eu escrevi aqui, ó. Temos afeto quando temos proximidade com o outro. Essa proximidade, ela não precisa ser física, mas sim, tem que ter algum tipo de aproximação, compartilhamento, confiança, vínculo para gerar um afeto. O afeto é aquilo que causa, como eu já falei, o quentinho. Mas existe como a gente ter afeto com uma pessoa que a gente nunca viu na vida? Não existe. A gente tem afeto, por exemplo, com vamos supor, um cantor. Eu sou fã de um cantor. Posso ter afeto com ele? Posso, porque eu acompanho ele nas redes sociais, eu acompanho na televisão, então eu posso ter afeto. Mas eu posso ter afeto com uma pessoa que eu nunca vi? Não, porque precisa de relacionamento. E o relacionamento, ele pode ser aqui presente fisicamente ou não. Ele pode ser energético, ele pode ser à distância. Eu tenho amigas que são minhas amigas, sei lá, desde que eu tinha 17 anos. E embora às vezes eu fico anos sem ver, porque elas moram, né, longe de mim, eu não deixo de ter afeto por elas. E todas as vezes que a gente se encontra, a gente consegue perceber esse vínculo, né, essa união. E isso é muito gostoso, né? A gente manter esse afeto com as pessoas, manter esse relacionamento, né, com as pessoas. E olha só que legal, o significado. O significado de afeto, pelo dicionário, tá? É o seguinte: sentimento terno de afeição por pessoa, animal, amigos, famílias, conhecidos. Olha isso, que coisa mais fofa. Sentimento terno de afeição. Terno de afeição. Meu marido hoje a gente tava vendo comentando sobre aquele filme Barbie, né? E aí eles fizeram comparação ali dos lançamentos, né? Que aí era da Barbie, do Missão Impossível e de um outro lá filme. Eram 3 filmes. E aí mostrando o faturamento, que o da Barbie deu 700 milhões de dólares, 700 milhões de dólares, o outro 470, o outro 400. Mas aí eu falei com ele assim, olha pra você ver olha que diferença gigantesca.
de faturamento. É quase que o dobro do faturamento dos outros, né? E aí ele falou assim comigo, mas é porque o pessoal, né, interage, gosta. Eu falei, sabe por quê? É porque eles conseguiram tocar numa coisa que todo ser humano tem, que deixa eu achar aqui o nome, que eu esqueci o trem. Nostalgia. Nostalgia, gente. Inclusive, esse é uma das emoções que mais pegam as pessoas. Muitas vezes vocês já devem ter visto em propagandas o pessoal usando nostalgia, mostrando família junto, principalmente na época de final de ano. Percebam só para vocês verem. Final de ano é uma época em que as marcas, as empresas, elas trabalham muito essa questão de nostalgia, porque aquilo pega a gente lá no fundo, gente. Quando a gente lembra de quando a gente era criança, de não sei o quê. Um exemplo, já ouviram aquela música Trem Bala? Gente, aquilo ali, pelo amor de Deus, aquilo é nostalgia pura. Por que viralizou tanto? Por que todo mundo cantava? Por que todo mundo sente na hora que canta aquilo? Porque é nostalgia. E a nostalgia, ela está dentro de uma das emoções vinculadas ao amor. E é uma emoção fortíssima. Por isso que o filme da Barbie fez o maior sucesso e arrecadou quase que o dobro dos outros filmes. Por quê? Porque a nostalgia mexe muito com a gente, com as nossas emoções, né? E ela sim está vinculada ali ao amor. E é uma terna afeição, gente. É impossível. Se alguém falar com vocês assim, eu tenho afeto, mas eu não amo. Não existe. Não existe essa possibilidade. O amor, ele está vinculado diretamente ao afeto. Não tem como você amar uma pessoa se você não tem afeto. Amor, ele é uma coisa assim, sabe? Ele não é uma coisa que a gente possa ele é um sentido, né? Ele é uma coisa que tá ali presente na gente, mas ele é transcendente, ele transcende qualquer outra coisa que a gente sinta. Ele é muito maior, né? Quando a gente fala, né, que o outro deu a vida pelo outro, o outro... Gente, isso é amor. Isso é amor, você entregar a sua vida por outra pessoa, né? E são várias outras coisas também, amor, né? Quando a gente fala que a gente tá com uma pessoa, que a gente ama, um marido, um filho, isso, aquilo, aí, na verdade a gente tem um afeto muito profundo por essas pessoas, né? Porque a gente não anula o eu em prol dessas pessoas. O nosso eu, ele continua existindo, ele continua ali. Junto com o meu eu tenho afeto por essas pessoas. O amor não. No amor, você é capaz de anular o seu eu em prol de outra pessoa, né? Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso, né? Muito poucas pessoas passaram por esse mundo e conseguiram fazer isso, né? Anular a si em prol de outros, né? Em prol de uma coisa maior, em prol de um propósito maior, né? Um exemplo disso foi Jesus, né? Jesus, ele conseguiu amar tão profundamente, tão profundamente, tão profundamente, que ele entregou a sua vida. Aí vocês vão falar assim, mas Jesus não tinha vínculo com todas as pessoas, né? Ele não tinha ligação com todas as pessoas, não fisicamente. Não fisicamente, mas energeticamente e espiritualmente, sim, ele tinha vínculo com toda a humanidade. Por isso, ele era capaz não só de sentir amor, como também de sentir afeto. Por isso que eu falo que o amor, ele transcende, né? Ele transcende tudo isso, né? Porque para você sentir amor, você precisa sentir afeto. E assim, é aquele sentimento, né, que toma conta da gente, né, que você não só está alegre, mas você sente uma paz, é um negócio que toma conta do nosso coração, né. Eu não sei se vocês que estão assistindo isso aqui, eu não sei se vocês são pais, mas quando a gente se torna pai, mãe, é um negócio, surreal, né, é um sentimento que é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já sentiu na vida. Você, sim, é capaz de morrer por um filho. Esses dias eu vi um cara falando, né, que as pessoas falam que a coisa mais importante que tem é a vida. Porém, que quando você passa o tempo, você começa a perceber que o tempo é mais importante, porque a vida, quando o tempo vai passando, ela vai diminuindo. Então, o tempo, se comparado com a vida, a gente dá mais importância.
Daí, quando você pega o tempo, você fala, o tempo é mais importante. Aí ele falou, então vamos fazer um exemplo. E aí ele fala, tem você, e aí você tem ali do lado uma pessoa. E vocês dois estão ali e vocês precisam escolher quem é que vai morrer. Vocês estão ali no muro, eles vão te matar, né? Eles vão atirar em vocês dois, nenhum de vocês dois, e vocês têm que decidir quem é que vai morrer. Na hora, quando você tá ali com a outra pessoa, você fala, é ela, eu não, eu vou morrer não. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso morrer agora não. E aí você fala, não, é a outra pessoa que vai morrer. Então, aí você pensa, realmente o tempo é mais importante. Mas aí pega essa pessoa, tira essa pessoa dali e coloca o teu filho. Já não é mais uma pessoa desconhecida, é o seu filho. É o seu filho que está ali. E aí nessa hora você vai ter que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer. Nesta hora você fala, eu vou morrer. Deixe o meu filho viver porque eu vou morrer em prol dele. Então, gente, isso é amor. Então a gente começa a perceber que a vida, ela não é tão importante se a gente não tem tempo. E o tempo, ele não é o mais importante, porque o mais importante é o amor. E isso tá comprovado. Olha só, você dá a vida pelo seu filho. Você tá ali, você tem que decidir. Então o tempo já deixa de ser o mais importante, mas é o amor que se torna mais importante. Então isso de fato é amor, né? Esse sentimento, ele é avassalador, ele toma conta de tudo o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente vive, ele muda completamente todo o ser de uma pessoa, né? Ele muda tudo numa pessoa. Vamos ver algumas faces do amor, porque a gente sabe que, assim como todas as outras emoções, o amor também tem suas faces. E o afeto, como eu já disse, é uma face do amor, né? Então, ó, o amor, ele é pacífico, ele é pleno, ele traz liberdade. Como é que a gente vai amar o outro se a gente não dá liberdade? Como é que nós nos amamos e nos privamos da liberdade? Isso não é amor, né? Isso não é afeto. A liberdade, inclusive, ela faz parte da gente, né? A gente quer de todas as formas ter liberdade. Quando a gente pergunta para as pessoas assim, o que você quer? Eu quero um carro. Para que você quer um carro? Para eu poder sair. Mas para que você quer sair? Para eu poder me divertir. Mas para que você quer se divertir? E quando você vai buscando o porquê do porquê do porquê, todo mundo, gente, vai chegar no fundo e a gente só pensa em uma coisa, em amar e ser amado, em amar e ser amado, em ter liberdade. Escuta-se muito aí nesse ramo, né, nessa área do marketing digital, o pessoal falando assim, eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade de tempo, eu quero ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Por que as pessoas falam tanto isso? Porque tá na gente. Isso faz parte do ser humano. O ser humano busca por felicidade, o ser humano busca por liberdade, o ser humano busca por amor. A gente não é nada se a gente não amar e ser amado. No fim, lá no fim da vida da gente, eu contei pra vocês uma história essa semana, né, de um livro do Zé Roberto, em que ele fala de um cara que tá ali, caindo uns escombros em cima dele, e que ele só tem 5 minutos de vida. E nos últimos minutos da vida dele, ele começa a pensar nas pessoas que se passaram pela vida dele, na família dele, no quanto ele amou, no quanto ele deixou de ser amado, no quanto ele podia ter feito, no tempo que ele desperdiçou. Então, no fim derradeiro mesmo, o que importa é quem a gente amou, o quanto a gente amou, quanto tempo a gente teve, quanto tempo a gente desperdiçou, entende? Olha como tá tudo ligado e vinculado uma coisa na outra, né? Então é importante a gente entender isso, porque quando a gente entende que o afeto, que o amor, ele pode inclusive suprir todas as outras facetas das nossas emoções, né? Quando a gente consegue chegar num grau de elevação do amor, meu Deus do céu, gente, a gente chega lá no topo. E assim, a partir daí, você não tem mais que se preocupar com
com isso, com aquilo outro, porque você está completo, né? Quando a gente consegue desenvolver o amor, tá, gente? Porque, como eu falei, o amor transcende, né? O amor não é só o afeto, o amor transcende, o amor tá muito, 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 muito além disso. E aí a gente começa a pensar, ok, mas qual a prática que eu posso tirar disso? O que eu posso aprender com isso? Essa semana inteira, Thalita, você nos trouxe lição de como que a gente usa as emoções para identificar o nosso caminho, como é que a gente usa as emoções para encontrar o caminho certo, como é que a gente usa as emoções para saber o que o nosso eu interior está querendo nos dizer, como que a gente pode se sentir mais seguro através dessas emoções. E no caso do afeto, o que ele quer nos dizer? O que o nosso eu interior ele quer comunicar através do afeto? Ele quer comunicar, gente, que quando a gente chegou ali, a gente só tem uma coisa a fazer. Sabe o que é? Servir. A gente só tem que servir. Quando a gente consegue, de fato, sentir o afeto, a gente tá pronto para servir. Servir o quê, Thalita? Servir o outro. Isso tá aí. Se você quer o segredo que faz com que o bolo saia bem feito é esse, servir. E o afeto tá aqui para nos ajudar a servir. E servir significa compartilhar, transbordar. Quando a gente tem afeto por alguém, a gente quer fazer o melhor para aquela pessoa, não é? A gente quer dar, a gente quer deixar a pessoa alegre. Eu não tô dizendo da gente se anular para poder fazer pro outro, porque isso pode começar a ir para um lado meio estranho. Mas eu tô falando na questão do afeto genuíno, né? Em que você dá, e aí, isso é uma outra faceta do afeto, né? Porque o afeto, diferente do amor, o amor dá sem pedir nada em troca. O afeto não, o afeto você compartilha, você dá e você recebe. Entende? Fica muito ruim o afeto quando você só quer e o outro não dá. Ou você dá e o outro não. Então, é muito importante que o afeto seja uma coisa de compartilhamento. Porque sim, se você dá o afeto e não tem aquele de volta, pode ser que você fique, né, acabe ficando mal. E aí não é legal, tá? Mas o afeto, ele veio para fazer com que a gente sirva o outro. Como? Como que a gente vai servir o outro? Compartilhando aquilo que nos fez bem, compartilhando aquilo que a gente sabe que pode ajudar o outro, compartilhando o que o outro está precisando, compartilhando, servindo. É dar aquilo que a gente tem de bom e servir. Eu gosto muito da palavra transbordo. Por que transbordo? Porque imagine um copo com água, né? Ele tá ali vazio. E aí a gente começa a colocar água dentro do copo, água dentro do copo, água dentro do copo, água dentro do copo. Vai chegar uma hora que ele vai estar cheio. E aí o que vai começar a acontecer? A água vai continuar caindo e a água que tá lá dentro vai começar a transbordar. Então isso é o que acontece com a gente quando a gente tem afeto. A gente não dá a nossa falta. Não, a gente não dá o copo vazio, a gente dá aquilo que tá sobrando dentro da gente, sabe? Então, se tá sobrando, tá na hora de servir, tá na hora de transbordar, tá na hora de falar, tá na hora de compartilhar. Então, o transbordo, ele vem muito do servir, porque tudo aquilo que a gente tem sobrando, a gente pode dar pro outro. Vou falar, não existe outra forma de você prosperar sem ser servindo. Não existe. Ah, Thalita, eu quero ficar rico. Então ajude o outro. Eu sirvo o outro. Ah, Thalita, eu quero ter prosperidade, não sei o quê. Ajude o outro. Ah, Thalita, eu quero isso. Ajude o outro. Sempre a resposta vai ser uma só, gente. Ajudar o outro. E aí, quanto mais pessoas a gente ajuda, quanto mais pessoas a gente serve, maior é o nosso retorno. Entende? Quanto mais, se eu sirvo 10, e aí eu tô falando servir no sentido de compartilhar, de transbordar. Se eu sirvo 10 pessoas
e eu transbordo na vida de 10, eu vou ser recompensado por ela. Se eu transbordo na vida de 1000, de 1 milhão, eu vou ser recompensado por isso. E aí você pode falar assim, mas o transbordo, ele é pago? Gente, depende. Se você vende, por exemplo, água, né? Água. Você tem lá um rio. Se o rio, ele flui, ele transborda, ele não para. Então, se você não cobra, vai voltar peixe de graça para você. Se você cobra, se você pega a água daquele rio, empacota e vende, volta em dinheiro. Então, de qualquer forma, volta, o retorno volta para você. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu quero dinheiro, então tá bom, então flua, né, transborde de uma forma com que você ajude o outro, e aí você tenha como fazer isso de forma a falar, olha, outro, eu estou transbordando, eu estou te ajudando, e se você quiser ir além, tem isso aqui que eu posso te ajudar, tá? Não é errado você cobrar, você trabalhar, você usar o transbordar para ajudar o outro. Até porque quando você transborda, você vai entregar muito mais do que o outro te pagou para você fazer, né? Então esse transbordo, ele é muito maior do que o valor, tá bom? Então o nosso eu interior, quando ele fala, né, quando a gente chega num ponto de servir, é porque ele está dizendo, olha, você já transmutou, você já conseguiu deixar para trás, né, a tristeza, a raiva, o medo, você já passou pelo estágio da felicidade, agora você tá aqui no estágio de amor. Então agora que você entendeu esse caminho, ajude o outro também a entender. Ajude o outro a também trilhar esse caminho. Gente, não quer dizer que a pessoa que chegou nos patamares mais elevados de vibrações, de emoções, elas não vão sentir mais medo, elas não vão sentir mais tristeza, elas não vão sentir raiva, elas não vão sentir emoções ruins. Sim, elas vão, nós somos seres humanos. É impossível que nós, como seres humanos, a gente não sinta. A gente sente, a gente vai continuar sentindo, mas a forma com qual a gente encara isso é que muda. Eu vou sentir tristeza? Vou, mas a forma como que eu vejo a tristeza, essa sim muda. Lembra que ontem eu falei do pêndulo, né? O tempo que a gente passa quando o pêndulo vai para o lado negativo é que vai decidir se eu vou permanecer lá no lado negativo ou vou voltar para o lado positivo o mais rápido possível. Então não é que a gente não vá para o lado negativo do pêndulo, ou seja, sentimentos, né, de menor vibração, sentimentos ruins, não é isso. A gente vai lá, todo ser humano vai lá, não existe como não ir. Mas quando a gente aprende, a gente já passou por esse processo, a gente entende as emoções, a gente entende para que elas servem, para que elas vieram, por que elas estão aqui. A gente consegue entender o que elas vieram naquele momento transmitir pra gente, muda, a gente transmuta isso, a gente limpa o que tá precisando limpar, a gente volta para uma emoção positiva. E aí, se você aprendeu a chegar na emoção positiva e ficar o menor tempo possível na emoção negativa, por que não ajudar o outro? Por que não servir o outro? Mostrando para ele o caminho que você trilhou, dizendo para ele que aquilo que ele está vivendo, que aquela emoção, aquele sentimento serve para isso, isso e isso, e que se ele conseguir ver diferente, ele vai conseguir sair disso. Quando eu estava ali naquele meu processo eu uso muito essa expressão, né? Porque é a forma como eu me sentia, né? Num labirinto emocional. Quando eu estava ali, perdida naquele labirinto da minha mente, eu não conseguia enxergar essas questões. Eu não conseguia ver saída. Por mais que eu pensasse, por mais que eu pedisse a Deus, por mais eu não conseguia ver saída. Os meus olhos físicos, eles estavam ali enxergando, mas os meus olhos de verdade, eles não conseguiam enxergar para onde ir, sabe? Então, quando as pessoas elas estão ali presas naquele labirinto, é importantíssimo com que a gente consiga
passar para elas, olha, isso é uma fase, é um período, é um processo. Mas quando você passa por esse processo e aprende, evolui, nossa, Deus, é muito bom. É muito bom, porque você vai se conectar com emoções tão maravilhosas, com afeto, com carinho, com amor, com compreensão, com união, com felicidade, com alegria. São sentimentos muito puros, né? Sentimentos de alta vibração. E não é que a gente não vá sentir, a gente sente. Mas a vida começa a ficar tão mais leve, tão mais tranquila quando a gente começa a se conectar na maior parte do tempo com energias de maior vibração, né? Com energias melhores. A gente vai sentir tristeza? Vai! Mas logo em seguida a gente consegue transmutar e viver novamente numa polaridade positiva. Então é sobre isso, é sobre servir o outro, é sobre ajudar o outro, é mostrar para o outro que ele não precisa viver ali naquele lugar onde ele está. Que ele não precisa viver lá no fundo do poço, que ele não precisa viver num labirinto. Quando eu decidi falar sobre emoções e sentimentos, eu comecei a estudar, na verdade, gente, para eu poder sair desse lugar. Porque eu estava lá. Eu olhava para aquilo e falava, já que eu me coloquei aqui, tô com coceirinha no meu nariz, gente. Já que eu me coloquei aqui, eu preciso sair daqui. Mas eu não achava. E aí a raiva foi muito importante pra mim nesse momento, porque chegou uma hora que o meu ego falou comigo assim, larga isso pra lá, isso não vai dar em nada não, você não vai sair daqui não. E aí eu olhei pra ele, né, e falei, nunca, ego, nunca, não vou. E me deu uma raiva tão grande, eu falei, é uma questão de honra, eu vou sair daqui, eu me coloquei aqui, eu vou sair daqui. Então a raiva, esse impulso da raiva me serviu inclusive para poder fazer isso. E aí eu comecei a estudar incansavelmente o que estava acontecendo dentro de mim, o que estava se passando dentro de mim, que estava fazendo com que eu ficasse naquele lugar. Eu sempre fui uma pessoa esforçada, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fui uma pessoa que ajudei os outros. E o que estava acontecendo, que eu tinha me colocado naquele lugar, que eu estava passando por situações como eu estava passando, que eu tinha me afastado de todo mundo, que eu tinha me afastado de pessoas que eu amava, que eu estava vivendo situações complexas com pessoas que eu amava. E eu falei, chega, não é possível, não está certo. Isso não está certo, eu não admito e não aceito viver numa situação dessa. Eu não aceito me render que isso é normal. Me render a um pensamento de que, ok, eu vou viver nisso e tá pronto, tá ok. Não, eu decidi que eu não ia. E eu comecei a estudar e compreender, e aí caminhos vão se abrindo. E muitas vezes, gente, a gente vai para um caminho que nem é muitas vezes o caminho que a gente tem que ir, mas aquele caminho vai fazer com que a gente se abra para compreender outras coisas. Eu fui num caminho que eu achava que era o caminho, que eu tinha me achado naquele caminho. Quando depois eu percebi que na verdade, o que eu tinha achado era o caminho que ia me ajudar a ter as compreensões de algumas coisas que eu precisava para me levar ao caminho certo, que é justamente isso daqui. E aí muito se fala em propósito, o propósito, né? A gente tem que encontrar o propósito. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se pergunta o seu porquê. E aí, gente, o propósito é uma coisa assim, né? A gente vê tantas pessoas falando, mas é assim, é fácil, mas não é fácil. Por quê? O propósito, ele não está, eu decidi o que eu decidi que eu quero isso. Não. Ele não está na sua decisão. O propósito, ele tem a ver com o seu eu interior. Ele tem a ver no que você de fato veio fazer aqui. O que eu de fato vim fazer aqui? O que eu de fato, qual é a minha missão aqui na Terra? Qual é de fato o meu propósito, a minha missão? O que eu vim fazer de fato aqui? Então não está no nosso eu ego achar que eu gosto e que eu faço isso. Não. Está no que o nosso eu interior disse
veio fazer aqui, né? O que o nosso eu interior de fato veio fazer aqui. Que é aquilo que de fato a gente nasceu pra ser, né? Tem um cara que eu gosto muito, que ele chama Bruno Gimenez. E ele fala, você é o que você nasceu pra ser? Você é o que você nasceu pra ser? Olha que pergunta. Nós estamos sendo o que nasceu pra ser? O que nós nascemos pra ser? Em outras palavras, você está vivendo o teu propósito? Thalita, eu nem sei qual que é esse raio. Gente, eu procurava, eu estudava, eu pesquisava, eu olhava, eu futucava, achando o que é o meu propósito, o que é o meu propósito, o que é o meu propósito, o que é o meu propósito. Até que um dia eu vi uma explicação bem simplesinha do propósito e eu achei muito legal. Embora que ela foi informação, ela não foi compreensão. Hoje eu entendo que ela não foi compreensão, mas ela foi uma informação que me abriu o caminho para uma compreensão. É uma psicóloga formada em neurociência também, e aí ela disse o seguinte, que como é que a gente encontra o nosso propósito? A gente começa a perceber em nós, Deus na sua grandiosidade, ele colocou em nós algumas pistas sobre o nosso propósito. E essas pistas a gente nasce e a gente começa a desenvolver. Então, o que eu gostava de fazer quando criança? O que eu sempre fui boa? O que eu sempre, assim, as pessoas sempre me elogiaram. Então, eu comecei a pensar, né, no que de fato eu era boa, no que eu gostava de fazer, no que eu tinha facilidade. E aí ela fala, entendeu? Achou o que você tem facilidade de fazer? Não é só o que você gosta, é o que você tem facilidade de fazer, né? Porque, por exemplo, eu gosto de costurar. Mas não é uma coisa que eu faço com o coração quentinho, entende? Não para os outros, né? É uma coisa que eu gosto de fazer em alguns momentos, mas não é uma coisa que eu gostaria de viver para fazer. E aí ela falou, então não é só sobre gostar, né? É sobre o que você de fato faz, o que você é bom e que você gosta. E aí ela falou, descobriu isso, agora junta isso, une isso ao servir o outro. E aí você encontrou o seu propósito. Isso foi uma informação que ela trouxe. E aí eu comecei a pensar, no que eu sou boa? E aí eu comecei a perceber que desde criança, desde muito cedo, eu era muito boa em comunicação. Embora uma época da minha vida eu sempre fui tímida, mas quando eu estava no meio dos meus amigos, no meio das pessoas ali que eu tinha, né, que eu ficava mais à vontade, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre me comuniquei bastante, eu sempre falei, as pessoas sempre me pediam pra ajudar, as pessoas sempre me pediam pra falar, as pessoas sempre me pediam, olha, Thalita, o que você acha disso? O que você acha? Tô precisando de opinião, isso e aquilo. E eu comecei a perceber que eu era boa nisso. E além disso, e aí, gente, isso não é arrogância não, tá? É você identificar, de fato, naquilo que você é bom. O que eu sou boa? Né? O que eu faço bem? O que de fato as pessoas olham e falam assim, poxa, você é boa nisso. Ou o que você mesmo, né, olha e fala, eu sou bom nisso. Às vezes você não faz aquilo, né? Porque quando a gente é criança, a gente começa a fazer as coisas, né? Naturalmente a gente faz. Mas aí os nossos pais, eles vão nos sufocando, né? As pessoas que estão ali, não faça isso, não, você não pode ser isso, você tem que, né? Não, você quer ser professora? Pode ser professora, não. Você tem que ser médica, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo outro. E aí os nossos próprios, né, os cuidadores, eles vão sufocando aquilo que a gente gosta. Mas se a gente para e silencia durante um pouquinho, a gente vai acabar identificando aquilo que de fato a gente gosta e que a gente sabe. Não é só o que a gente gosta, é aquilo que naturalmente a gente é bom. A gente nasceu com aquilo, sabe? Então quando você identifica isso e usa isso para ajudar o outro, isso se transforma num propósito. Mas é só isso? Não, não é. Porque essa informação eu guardei comigo, mas continuei buscando. Porque mesmo entendendo isso, eu não conseguia achar. Eu sabia que eu era, né, que era comunicação e eu sabia que eu devia usar isso para poder ajudar os outros, ok. Daí, eu comecei a lembrar de uma vez que eu tinha ouvido o Zé Roberto Marques, várias pessoas, na verdade, falam isso, né? O Zé Roberto fala assim, né? No veneno é que está o antídoto, né? O Pablo Marçal, ele fala assim, dos seus maiores bloqueios é que vem a sua maior vitória, né? É que, de fato, é aquilo que você é bom, que você veio para poder fazer, para fazer a diferença na Terra. Mas eu, de fato, só entendi de verdade quando eu me conectei com o meu eu interior.
Quando eu me conectei com o meu eu já sabia o que eu era boa, eu já sabia que eu tinha que usar aquilo para ajudar os outros, mas quando eu me conectei com o meu foi que eu descobri o que de fato eu tinha que comunicar para os outros. Eu tinha que comunicar para servir o outro, entende? Então, até o propósito, ele vem de você se comunicar com o seu de você se enxergar o seu em você e se unir com ele. Quando você faz isso, você de fato entende o que você veio fazer aqui, para que você tá aqui, o que você nasceu para ser, né? E quando você descobre o que você nasceu para ser, tudo isso que a gente falou aqui essa semana, de transmutar, de mudar, de melhorar, de evoluir, de crescer, de enxergar, tudo isso começa a ser tão leve, sabe? Coisas que a gente olha e você fala, mas eu não consigo lidar com essa emoção, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo lidar com esse sentimento, eu não sei como fazer, eu não sei como transmutar. Quando você se une ao seu né, o seu interior, você consegue facilmente fazer isso, porque tudo fica tão claro, tudo fica tão nítido, tudo fica assim, é como se de fato você abrisse os seus olhos e começasse a enxergar tudo. Uma coisa que antes era tão difícil, hoje você olha e fala, é isso? Tá bom. E aí fica muito fácil de você fazer. Então, gente, a gente precisa de fato compreender isso. Se vocês conseguirem colocar em prática, né, fazer a limpeza, se unir, obviamente, com o seu eu acho que assim, é o passo mais importante que vocês podem fazer na vida. Não é nem nessa semana, não é nem nesses dias, é na vida. Se una ao seu eu interior. Fez isso, vocês vão ter muita clareza do que fazer, do que não fazer. E aí isso é um processo mesmo de uma viagem para dentro, né? É olhar para dentro de si, é viajar para dentro de si, é conversar, é bater papo, é sentir, né, de verdade o que o que o nosso o que cada um dos nossos porque cada um tem um eu próprio, né? O que ele tá querendo dizer. E às vezes o meu eu tá dizendo uma coisa e o eu da pessoa que tá do meu lado tá dizendo outra coisa, e tá tudo bem, porque a gente não precisa seguir os mesmos caminhos, né? De propósito. Cada um tem um propósito diferente, cada um veio aqui para ser algo diferente. Então a gente tem que entender isso também, né? E servir o outro, ajudar o outro a enxergar isso. Então, espero que tenha servido de grande valia esse conteúdo para vocês. Conheçam o eu interior, se conecte com o eu interior de vocês, descubram o propósito de vida de vocês, não só naquilo que vocês são bons, mas o que vocês vieram falar, o que vocês vieram trazer, o que vocês vieram comunicar aqui nesse mundo que a gente vive, porque cada um de nós veio comunicar. E quando a gente entende que nós viemos comunicar algo aqui, tudo o que acontece começa a fazer sentido e se tornar mais leve. E a vida começa a fazer sentido. Não adianta só a gente entender o nosso eu, se conectar com o nosso eu, saber o nosso propósito, se a gente não limpa todas essas questões emocionais, se a gente não transmuta, se a gente não evolui. Tudo isso é necessário para um crescimento, para uma expansão de consciência. Tudo isso é unido, junto, precisa acontecer ao mesmo tempo. É uma catraca, né? Ela precisa rodar direitinho. Todas essas informações que eu trouxe aqui foram as informações que me tiraram literalmente, né, de um estado de inércia gigantesca, que me trouxeram aqui, aonde eu tô aqui, há uma semana fazendo live com vocês, falando sobre aquilo que eu tô aprendendo. Há um ano atrás, era incabível eu pensar que eu estaria aqui fazendo, embora eu tivesse vontade. Porque quando a gente sabe do nosso propósito, a gente pode não ter consciência, mas a gente sente. A gente sente. Quando a gente sente vontade de fazer alguma coisa, é porque aquilo de fato é importante. Então, embora eu não fazia nem assim, não passava nem pela minha cabeça estar aqui fazendo por causa de um monte de questões emocionais, eu sentia um quentinho no coração quando eu pensava nisso. E fazer isso aqui hoje é uma prova viva
né? E fazer isso aqui hoje é uma prova de fato viva de que eu consegui trilhar esse caminho, passar, né? Conseguir sair desse labirinto, chegar do outro lado, saber o que eu fiz, ter clareza do que eu fiz e estar aqui hoje podendo servir as pessoas, né? Ajudando as pessoas a entender que elas também podem chegar aqui onde eu tô. E não parar aqui, continuar evoluindo, tá, gente? Então é isso. A nossa semana se encerra agora. Ai, meu Deus, dá até um apertinho no peito, porque foi muito legal. Foi muito legal pra mim, foi muito legal pra mim compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tô aprendendo, um pouquinho daquilo que eu tô vivendo e compartilhar com vocês que não desistam, né? Não desistam de você, não desista de fazer aquilo que de fato vocês vieram, né? Que vocês nasceram pra fazer, porque é isso que dá sentido à vida. O outro não dá sentido à nossa vida, né? As coisas não dão sentido à nossa vida, dinheiro não dá sentido à nossa vida, tudo isso faz parte dela e é importante que a gente tenha. A gente vive sem dinheiro? Jamais. A gente vive sem afeto? Jamais. A gente vive sem amigos, sem marido, sem filho, sem isso, sem aquilo? Jamais. Sem ter contato com a família, a gente não consegue viver sem nada disso. Sem nada. E isso é importantíssimo, porque nós somos seres materiais, então nós precisamos de coisas materiais. Mas quando a gente viaja para dentro da gente, a gente entende que existem coisas muito maiores, todas essas coisas, dinheiro, saúde, abundância financeira, abundância de saúde, abundância de trabalho, abundância de tudo, gente. Toda a abundância, quando a gente fala prosperidade, né? A prosperidade, a abundância já inclui prosperidade. A prosperidade quer de tudo. A gente quer ter prosperidade em abundância. Essa que é a verdade. A gente não quer só ser próspero, a gente quer ser próspero em abundância. Então, quando a gente chega nesse patamar de que a gente entende que não é sobre o outro, que é sobre a gente consegue, de fato, se conectar com o que a gente é e vir aqui e fazer aquilo que a gente nasceu para ser. Essas outras coisas, elas vêm. Nem precisa a gente ir atrás, elas vêm. Elas vêm, por quê? Porque a gente está vibrando numa energia alta. Então, é natural que essas coisas comecem a chegar. E olha, sem esforço, sem muito esforço, né? A gente não precisa ficar lá, ó, se matando para que essas coisas venham. Não, elas naturalmente, elas vêm, porque a gente está atraindo o tempo inteiro isso. Tá bom? Meus amores, é isso. Chegamos ao fim de uma semana muito gostosa. Amei passar esse tempinho aqui com vocês. Vamos continuando colocar mais coisinhas aqui. Essas lives, elas vão ficar aqui salvas aqui no meu canal, no meu feed, ainda essa semana toda, para que quem não conseguiu escutar, quem não conseguiu participar, quem não conseguiu ver, possa entrar e possa ver todas elas. Elas vão ficar, então, mais uma semaninha, semana que vem inteira, elas vão ficar aqui pro pessoal poder ver, tá bom? E assim, coloque em prática, né? Não precisa colocar tudo em prática, mas comece um pouquinho de cada vez, que vocês vão ter um resultado muito, muito, muito grande na vida de vocês. E aí, como? Eu gosto sempre de deixar, né, 5 formas práticas para vocês implementarem, né, isso na vida de vocês, né? Como que a gente mantém o afeto na vida da gente, né? Então, tem algumas formas. Ó, a primeira, que é a única, eu disse para vocês todos os dias, meditação. Não existe como a gente se conectar com a gente se a gente não meditar. Uma outra coisa, gente, busque se sentir bem. Número 2, busque se sentir bem. Essa é a tarefa em que a gente tem que estar 100% engajado o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque é natural. A gente tem que entender que se sentir bem é natural. Se sentir bem não é alguma coisa que acontece um dia ou outro. Não, tem que ser todos os dias, toda hora, o tempo inteiro. A hora que a gente entender que se sentir bem é algo que é natural e não é aleatório, não é uma coisa que tem que acontecer, que acontece de vez em quando, a nossa vida vai mudar tanto. Vai mudar tanto, tanto, tanto. Então, assim, ó, se engajem, sintam-se 100% engajados em buscar se sentir bem a todo custo. Terceira coisa que me ajudou, assim, também muito, 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 olhem para a natureza.
tem um pezinho de na porta de casa aqui tem um pé, aqui tem uma janela na minha frente. E todos os dias eu saio aqui fora e eu olho pro verdinho. Outro dia eu fui lá no parque com meu filho, deitei na grama. Gente, coisa maravilhosa, fazia anos que eu não fazia um trem desse. Se conectem com a natureza, se conectem com Deus, se conectem com a natureza mesmo. Coloque o pezinho no chão, coloque o pezinho na grama. Vai num parque, senta ali, fica de bobeira, deita na grama, leva ali uma toalhinha, deita lá e fica lá. Vai na praia, vai caminhar na praia, vai nadar. Se conectem com a natureza, tá? Quarto, tire um tempo de qualidade para estar com as pessoas com que a gente ama. Afeto é isso, né? É conexão. É de fato conexão. Então, tire um tempinho para estar com as pessoas que vocês amam. Tire um tempinho para ficar com o filho, com a mulher, com o marido, com os cachorrinhos, com os bichinhos, com a família. Tire esse tempo. E aí não é só tempo. Não é só tempo, é tempo de qualidade. Vocês precisam ter tempo de qualidade com as pessoas que vocês amam. Não adianta vocês acharem que vai falar assim, eu vou ali sentar ali e vou ficar aqui no celular e a pessoa lá do outro lado. Gente, isso não é tempo de qualidade. Que tempo de qualidade você tá dando pra essa pessoa, você no celular e a pessoa ali boiando. Sem fazer nada, entendeu? É tempo de qualidade, é sentar, colocar o telefone de lado, de repente assistir um filme? Pode, tranquilo, vocês dois estão afim, senta ali e assiste um filme. Mas na hora de conversar, é gostoso, senta, conversa, bate papo, sabe? É gostoso, faz bem a gente ter tempo de qualidade com aqueles que a gente ama. E o quinto é crie embalo de pensamento, de afeto, né? Como que a gente faz isso, Thalita? Eu falei esses dias, né? Esses dias atrás, em uma das emoções, eu falei, pegue um pensamento, pense nele, se sentiu bem? Então agora pega um pensamento maior, se sentiu bem? Pegue outro maior e vai buscando pensamentos até criar embalo. Da mesma forma como pensamentos ruins criam embalos, né, para criar emoções ruins, pensamentos e emoções boas também criam embalo. Então, se eu tô sentindo afeto, se eu tô sentindo aquela emoção gostosa, comece a pensar em outras emoções, outros momentos, pense em coisas que você viveu, em outras coisas semelhantes. Isso vai criando embalo. E quanto mais embalo cria, mais você atrai, mais coisas boas você sente, mais afeto, mais felicidade, mais amor, entende? Então, crie embalo. Pegue o hábito de criar embalo de sentimentos e pensamentos bons. Meus amores, acho que é isso, já deu uma horinha que a gente tá aqui. Quero muito agradecer por esse tempinho que eu amei. Espero que tenha ajudado muito vocês, assim como me ajudou. E a gente vai sempre falar aqui nessa troca nossa aqui, como que os sentimentos, as emoções podem fazer com que a gente tenha abundância. É esse o meu papel, é esse o meu propósito, né? É fazer com que as pessoas entendam que sim, elas podem sair de um labirinto e conseguirem chegar a ter abundância. Abundância de quê, Thalita? Abundância de tudo. Abundância de tudo. Abundância de tudo que elas quiserem pra vida. Tá bom? É isso, então. Uma boa noite. Faça uma excelente noite. Faça um excelente sábado. Faça um excelente domingo. Aproveitem o final de semana para passar com as pessoas que vocês amam. Passem um pouquinho na natureza, porque vai ser muito legal. E comenta, manda essa live para as pessoas. Comentem aqui embaixo para saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam. E a gente vai se comunicando sempre. Um beijo do coração de todo mundo e a gente se vê. Beijo!